O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, voltou a defender hoje a decisão do Congresso que invalidou 3 decretos do governo do presidente Lula que elevaram as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Em publicação nas redes sociais, Mota classificou como fake a avaliação de que o Palácio do Planalto teria sido traído e surpreendido com a inclusão e a votação da proposta de derrubada dos decretos na Câmara. Na postagem, o presidente também voltou a repetir que não atende a projetos políticos individuais. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E a ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo Lula, defendeu que o país precisa corrigir distorções históricas e que é necessário que o andar de cima, isso nas palavras dela, dê a sua contribuição. Aí ela disse o seguinte numa postagem nas redes sociais, eu falo ainda que palavras da Gleisi Hoffmann. O Brasil está cansado dessa conversa de cortar políticas sociais, congelar o salário mínimo e sacrificar os aposentados. Isso não é debate sério sobre política fiscal, é defesa de privilégios e injustiças. Este país tem, sim, distorções históricas que precisam ser corrigidas. Mas jogar a conta nas costas da maioria só vai agravar o problema e aumentar a desigualdade. O governo do presidente Lula está fazendo um grande esforço para equilibrar as contas e já conseguimos reduzir o déficit primário de 2,3% em 2023 para 0,09% em 2024. E não foi apenas com o aumento da arrecadação, que é resultado do crescimento da economia, dos empregos e do consumo das famílias. As despesas primárias foram reduzidas nestes 2 anos de 19,6% para 18,6% do PIB. Aí informações do post de Gleisi Hoffmann. E aí ela segue, foi um post longo, Não são os investimentos do governo sociais e em infraestrutura, não são investimentos do governo, em sociais, infraestrutura, que pressionam aí a dívida pública. É a política monetária que herdamos do governo passado, com juros estratosféricos, que vão levar essa conta a R$1 trilhão este ano. Uma ciranda maluca que não se justifica diante de uma inflação que está abaixo da média nacional nos últimos 30 anos. O que está faltando nesse esforço para equilibrar as contas é a contribuição do chamado andar de cima, que não paga imposto pelo rendimento de aplicações financeiras, pelos lucros e dividendos distribuídos aos acionistas, que goza de isenções fiscais injustificáveis e são os que lucram com a escandalosa taxa de juros. E segue aí o post da Gleisi Hoffmann. Tá lá. Pois é, ela está falando ali agora que o governo, André, propõe cobrar um pouco mais de imposto de renda de quem ganha muito para isentar quem recebe até R$5.000 e paga até 27,5% de imposto. Cobrar imposto sobre rendimentos de aplicações incentivadas e não paga nada. Começar a reduzir os gastos tributários com isenções que não geraram empregos e custaram mais de R$600 bilhões em 2024. As propostas estão no Congresso Nacional para serem debatidas e aperfeiçoadas. É cobrar imposto de quem não paga ou paga proporcionalmente pouquíssimo.
só alcançaremos o verdadeiro equilíbrio fiscal e social com justiça tributária, diz aí então o post, né? Essa são um post longo, extenso, de Gleisi Hoffmann hoje nas redes sociais. E em meio à crise entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, depois da derrubada do decreto que aumentava a alíquota do IOF, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, defendeu o direito de o presidente da República de recorrer ao judiciário. É um direito do presidente ir à justiça, ninguém pode impedir ninguém de ir à justiça. Se ele decidir a justiça, não é nenhuma afronta, é continuar brigando por aquilo que ele acha que é direito dele. O senhor não acha que piora a relação? Se for por aí, então tudo que a PDL vai passar, como é que a gente fica? Porque o PDL é claro, é quando o executivo exorbita daquilo que está no texto legal. O que você exorbitou naquilo ali? Então tem que tomar cuidado, porque existe uma separação de poderes, cada um tem a sua parte para fazer. Então, não sei se vai efetivamente entrar, mas essa é uma hipótese. É bom lembrar sempre que foi feita uma coisa acordada, né? Vocês foram testemunha lá na saída daquele domingo. Dali saiu o texto. Então, a rapidez com que eles resolveram derrubar o texto, depois de ter havido... Houve um primeiro texto, foi retirado, foi feito um segundo texto, eu diria, mais brando, mais de acordo com a demanda. Mas eles resolveram fazer o PDL, eu acho que ir para a justiça é uma opção. Bom, esse foi o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, né? E a pedido de Lula, a Advocacia Geral da União estuda uma tese que será apresentada ao Supremo, na qual o Ministério da Fazenda defende que o projeto de decreto legislativo aprovado pelo Congresso para derrubar o aumento da IOF é inconstitucional. Em outra frente, o PSOL protocolou na última sexta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo a anulação da decisão aprovada pelo Congresso. Pois é, o ministro Gilmar Mendes chegou a ser sorteado para ser o relator da ação, mas pediu que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, encaminhe a ação ao ministro Alexandre de Moraes, que está e é relator de outras ações sobre o tema. E hoje, durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, conhecido como Plano Safrinha, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mandou recados ao Congresso e voltou a defender a aprovação das mudanças no imposto de renda para aumentar a faixa de isenção. Vamos ouvir. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Nós não podemos esquecer disso. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula com essa nova lei aprovada, não a da semana passada, a do mês que vem, nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? 25 milhões vão pagar, 20 vão deixar de pagar, 5 vão pagar menos. Sabe quantos vão começar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1.200.000 por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro, uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E está essa grita toda por conta disso. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor,
Gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar, porque é descontado na fonte pelo empregador. Então, nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. Nós não podemos esquecer disso, porque é por isso que nós estamos aqui. É para fazer justiça no campo, na cidade, na fábrica, é para isso que nós estamos aqui. Então, meu recado para esse senhor que não quer debater comigo, nunca quis, e acho que nunca vai querer, na minha opinião, até porque o prazo dele está acabando. Eu acho que nós vamos fazer esse debate, porque vai ser uma bênção para o Brasil, olhar para o espelho e saber do que nós somos feitos. Nós somos feitos de gente que tem brio em busca de um país mais justo, ou se nós vamos nos acomodar diante dessa injustiça e ficar mais décadas e décadas esperando a justiça chegar. Aí o Fernando Haddad falando, né, dando a opinião dele sobre essa questão, discursando contra o Bolsonaro, Gleisi Hoffmann defendendo o governo Lula, Hugo Mota foi para as redes sociais hoje e falou o que tinha para falar, o que não tinha, atacou de fato. Agora eu quero chamar a Larissa para a nossa conversa e quero tocar em um assunto, em uma questão que eu acho bem peculiar, Larissa, que chegou de fato. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão dessa decisão, né, de Alexandre de Moraes ser aí o relator desse caso. Como que chegou aí nessa decisão? Ele, a gente sabe, já está à frente aí da ação penal que investiga a suposta trama golpista, né? Mais uma vez está na ponta aí agora de outra decisão que pode ser favorável ao governo. Isso aí pode escalar ainda mais essa tensão toda que a gente está vivenciando entre governo e Congresso, né? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Síria. Exatamente, né? E também me chamou muito a atenção, né, esse ponto específico, essa definição do ministro Alexandre de Moraes como relator dessa questão do IOF. Por quê? Porque normalmente o que a gente vê é que esses temas são sorteados, né? E inclusive você e André falaram aí mais cedo que foi uma questão sorteada para o ministro Gilmar Mendes. Mas o que acontece, né? Existe a possibilidade no Supremo Tribunal Federal da chamada distribuição por prevenção. E quando que isso acontece, né? Quando aquele tema cai para um ministro, mas um tema similar já é relatado por outro ministro. Aí o que acontece, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de, portanto, pegar aquela ação que inicialmente havia sido dada para um ministro e deslocá-la para aquele ministro que já é relator de um tema similar. E foi isso que aconteceu. Inicialmente foi sorteado para o ministro Gilmar Mendes, mas como Alexandre de Moraes já é relator também de uma ação do PL que questiona decretos do governo federal que tratam do aumento, da mudança ali de alíquotas de impostos, esse tema, essa questão do IOF, apresentada pelo PSOL, na tentativa de reverter a decisão do Congresso Nacional, caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. E como você disse, né, coincidência, mas de fato é mais um ponto para aumentar a tensão entre os poderes nesse caso, porque Alexandre de Moraes, né, se a gente pega aí num contexto maior, em relação, por exemplo, à bancada de oposição na Câmara, já tem ali, né, uma resistência enorme. E aí, dependendo do que Alexandre de Moraes definir em relação à votação do IOF, pode ser que crie mais inimizades. Afinal de contas, foi uma decisão de maioria da Câmara dos Deputados, no Senado foi simbólica, mas foi uma questão de maioria na Câmara dos Deputados. Então, isso tende, sim, a botar mais gasolina aí, né, e deixar a situação mais tensa. Mas é o que está previsto, é o que foi definido. Agora é aguardar para saber se o governo vai de fato, se a Advocacia Geral da União vai de fato apresentar essa ação e qual que vai ser o argumento utilizado pela AGU, né, pessoal?